Olá, estivemos um pouco fora do ar por causa do nosso recesso de final de ano e na última semana por causa dos problemas com a internet. Nós estamos novamente aqui, então com muitas novidades, e se vocês estão curiosos em saber coisas novas, me acompanhem e vejam essa história. Bem-vindos a mais um vídeo, amigos do canal. Já vão largando a sua curtida aqui, compartilhando esse vídeo. Se é a primeira vez que estão aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho das notificações, a fim de conhecerem as novidades que estamos colocando aqui. Estamos de volta depois do período de recesso de final de ano. E no vídeo anterior nós falamos sobre a situação da França antes da Revolução de 1789. Hoje, dando continuidade, vamos falar a respeito desse processo que vai mudar totalmente a realidade do mundo ocidental, que foi conhecido como a Revolução Francesa. Ela é dividida em algumas partes, algumas fases. Falamos no vídeo anterior que, diante daquele impasse da votação da Assembleia dos Estados Gerais, Luís XVI resolveu fechar a Assembleia, que não foi aceito pelo terceiro Estado, que se declarou em Assembleia Nacional Constituinte. Começa aí a primeira fase da Revolução. Luís XVI, sem opção, ordena aos membros do primeiro e do segundo Estado que se reúnam aos representantes da burguesia do terceiro Estado, a fim de elaborarem essa Constituição que eles tanto ansiavam naquele momento. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte, a primeira fase da Revolução, vai proclamar o fim daquela sociedade de ordens, de estados. Nós falamos que estava dividida a França, o primeiro, o segundo e o terceiro Estado. O primeiro e o segundo detinham todos os privilégios e o terceiro Estado pagava a conta. Além disso, vai abolir todos aqueles direitos feudais que ainda existiam dentro do território francês. E publica, antes da Constituição propriamente dita, o documento mais importante da Revolução, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Constituição de 1791, primeira Constituição francesa, consagra a divisão clássica de poderes, aquela mesma ideia que havia sido defendida por Montesquieu, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso liquida com o absolutismo da França, que era exatamente a concentração de poderes nas mãos do rei, limitando os poderes de Luís XVI. Consagra a soberania da nação, do povo. Não o povo camponês, artesãos que ainda estão fora, mas do povo genericamente falando, a nação francesa, que substituiu a soberania que antes era prerrogativa do monarca e passa a ser a lei fundamental do país. Já a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão prevê a igualdade jurídica, direito à propriedade e a resistência à opressão. No entanto, continua havendo a desigualdade econômica, que, como disse, a burguesia, que dá início a esse processo revolucionário, não vai atender aos anseios da população, dos camponeses e dos artesãos. Então, no lugar daquela sociedade estamental, cria-se uma nova sociedade, baseada agora no poder aquisitivo, criando uma desigualdade econômica muito grande. Além desses dois documentos, a Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem, cria-se também a chamada Constituição Civil do Clero. O clero era o primeiro Estado. Então, agora, por essa Constituição, promulgada em 1790, o clero francês seria obrigado a jurar obediência a essa Constituição, subordinando a Igreja Católica ao Estado francês. Alguns membros do clero aceitaram e se tornaram chamado clero juramentado, que juraram a Constituição, e aqueles que resistiram, que não aceitaram, foram chamados de clero refratário, de não aceitar aquela nova Constituição que estava sendo feita ali. E a partir daí, a Assembleia Nacional Constituinte se transforma numa Assembleia Legislativa Comum
e ocorre a formação dos primeiros grupos políticos, a divisão política francesa, em que a posição dentro do prédio, da sala de sessões da Assembleia, que especificava esses grupos políticos. Os girondinos, provenientes da região da Gironda, que eram representantes da alta burguesia e que achavam que não havia mais necessidade de reformas, de mudanças no país. Burgueses, conservadores, sentavam-se à direita do presidente da Assembleia. À esquerda, por sua vez, ficavam os jacobinos, que faziam a oposição ao grupo dos girondinos e eram representantes da pequena e da média burguesia, apoiados por grupos populares, favoráveis a mudanças mais radicais, mais profundas, e eram apelidados de montanheses pelo fato de ocupar os lugares mais altos na sala de sessões. E no centro eram aqueles elementos que oscilavam, ora de um lado, ora do outro. Tudo iria caminhando relativamente bem até que Luís XVI resolve tomar uma atitude extrema, fugir do país em direção à Áustria e pedir apoio ao sogro, já que ele era casado com Maria Antonieta, filha do imperador austríaco. Na fronteira entre a França e o Império Austríaco, ele é reconhecido e é levado de volta para a França, não mais para o Palácio de Versalhes, que está nos arredores de Paris. Agora ele vai para o Palácio das Tulherias como prisioneiro, uma vez que a ideia dele, abandonando o país, seria criar um exército, voltar, ocupar a França com um exército estrangeiro e retomar o seu poder absoluto. Com isso, há uma sublevação popular muito grande de revolta e ele é levado a julgamento e acaba sendo guilhotinado. A guilhotina, que havia sido inventada há pouco tempo, para facilitar, por assim dizer, o processo de execução, fez com que Luís XVI seja um dos vários que perdem a cabeça, literalmente, nesse novo instrumento de execução, que foi a guilhotina. A França, nesse meio termo, é invadida por exércitos estrangeiros que temiam que aquele processo revolucionário se expandisse para os seus países. A Inglaterra, a Prússia. A Inglaterra ainda não entra no caso, mas estava temerosa também. Os exércitos que vão agora invadir a França pertencem ao Império Austríaco e à Prússia, um dos estados que vai dar origem à Alemanha futuramente. O rei, guilhotinado em 1792, e a monarquia é abolida. Curioso que começam a afluir a Paris diversos voluntários para lutar contra os exércitos estrangeiros que estão tentando dominar a França. Entre eles, um grupo da região da Marsella, que chegaram cantando um hino muito envolvente que havia sido composto para eles e era o chamado hino dos Marseleses. E com o tempo ficou conhecido como a Marselhesa, e acabou virando o hino nacional francês, que até hoje é o hino nacional da França. Um tempo depois ele vai ser abolido, veremos isso mais adiante, depois ele retorna e ainda hoje é o hino nacional francês. Com a execução de Luís XVI, aquela Assembleia Legislativa perde o seu poder porque os girondinos, tentando evitar o pior, querendo segurar a situação, acabam caindo no desagrado popular. Quem se aproveita disso são esses grupos radicais populares que chegam ao poder e instalam a segunda fase, que é o período da chamada Convenção Nacional. É uma Assembleia que vai governar a França no período de 1792 a 1795 e que vai criar uma nova Constituição. E essa Assembleia da Convenção foi eleita pelo sufrágio universal masculino. As mulheres ainda não votavam. Em 1793, cria-se uma nova Constituição, como dito, a chamada Constituição do Ano 1, porque eles mudam o calendário. A partir daquele momento, começou a se contar o calendário francês, o calendário revolucionário. E essa nova Constituição, promulgada em 1793, no ano 1 da Revolução, estabeleceu o sufrágio universal e o fim da escravidão nas colônias. Foi criado o chamado Comitê da Salvação Pública, com o objetivo de administrar o país
e defendê-lo de ameaças externas, e um Comitê de Salvação Nacional para a Segurança Interna, responsável pela execução na guilhotina de centenas de pessoas. Os tribunais revolucionários faziam o julgamento de todos os opositores de forma sumária. Bastava uma denúncia e a pessoa imediatamente era levada a julgamento, como antirrevolucionário. Mas essa Constituição do ano 1 coloca também um novo calendário, como disse, cria-se a partir daí o calendário revolucionário, cria-se a lei do preço máximo, com o objetivo de beneficiar as classes populares, instala-se o ensino público gratuito, o confisco e a venda a preços populares dos bens da igreja e da nobreza. Mas começa um período mais sangrento da Revolução, mais radical, chamado período do terror. O rei já havia sido guilhotinado, Maria Antonieta, sua esposa, que era austríaca, também acaba na guilhotina. Suspendem-se as liberdades públicas, as liberdades das pessoas, tabelando-se preços, salários, expropriando-se os bens da nobreza. Os girondinos, os mais moderados, acabam muito perseguidos pelo espírito do terror. E os montanheses, os mais radicais, esses dois grupos acabam se defrontando. Em 1793, começa esse terror, foi uma época de ditadura e de execuções arbitrárias, liderado principalmente por Robespierre, que era conhecido como o incorruptível. Acontece que Robespierre acabou tendo o mesmo fim daqueles que levavam a guilhotina. Ele mesmo foi guilhotinado, porque chegou um ponto que não havia mais como se sustentar. Ele levou, inclusive, antigos aliados como Danton, a guilhotina foi perdendo todo o apoio que possuía. Inclusive, há um filme antigo muito interessante chamado Danton e o Processo da Revolução, muito recomendável. Alguém tiver curiosidade de saber mais alguma coisa a respeito desse período. Danton era jacobino, mas era mais moderado, achava que estava havendo mortes demais, desnecessárias. Ele próprio acabou na guilhotina. Robespierre, diante de tudo, acaba perdendo, aliás, o apoio, acaba sendo aprisionado porque a burguesia, preocupada com os rumos que estavam tendo a nova revolução, começa a conspirar contra Robespierre, que acaba aprisionado e guilhotinado. Isso na chamada reação termidoriana, ocorreu no mês chamado Thermidor. O calendário havia mudado, o nome dos meses também havia mudado. Essa convenção nacional, então, foi substituída por um grupo de moderados que procurou equilibrar a situação na França. E o novo governo, a nova fase, foi chamada de Diretório, governada por 5 diretores, instituído pela nova Constituição, já a terceira, de 1795, que estabeleceu que o poder executivo seria exercido exatamente por esses diretores. O diretório vai se prolongar até 1799, com muitas dificuldades e altamente impopular. Estabilidade política interna muito grande, externa também, porque a ameaça de invasão por parte de outras monarquias absolutas continuava, dificuldades econômicas, dificuldades sociais, e a burguesia chega à conclusão de que era necessário que surgisse um líder que fosse ao mesmo tempo popular, liderasse o povo francês, unisse o povo, mas que defendesse os ideais da burguesia. E esse líder praticamente caiu do céu para os burgueses na pessoa de Napoleão Bonaparte, se tornando general, vencedor do exército inglês no Egito, volta triunfante e faz um golpe contra o diretório, golpe dito do 18 Brumário, um golpe com apoio do governo que estava sendo derrubado, para que ele pudesse assumir e assim equilibrar a situação da França. Mas o governo de Napoleão, daí em diante, é assunto de um próximo vídeo. A Revolução, as suas fases,
teve consequências positivas, mas também consequências danosas para a França. Veremos mais adiante, porque é exatamente Napoleão que vai encerrar o processo da Revolução. Se vocês gostaram desse vídeo, essa explicação rápida, bem concisa a respeito da Revolução Francesa, não se esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo e até o próximo. Allons enfants,